Em Mortal Kombat, além das lutas, nós temos muitos romances. Sério, é uma pegação inacreditável. E o legal é que a lore possui vários seres de várias espécies e eles ficam entre si, sem BO nenhum. E você tem um palpite de qual personagem teve mais romances? Já deixa o seu comentário aqui antes de assistir esse vídeo, hein? Não vai lhe roubar. Liu Kang e Kitana. Liu Kang e Kitana formam sem dúvida o casal mais icônico de Mortal Kombat. Liu Kang é o monge Shaolin escolhido para defender a Terra, treinado por Raiden e guiado por honra, disciplina e equilíbrio. Já a Kitana é uma princesa de Edenia, criada como filha adotiva de Shao Kahn, mas que aos poucos descobre a verdade sobre o seu passado e sobre o tirano que destruiu seu reino. Os dois se conhecem ali durante os eventos do Mortal Kombat, quando Kitana ainda servia ao Império da Exoterra. Mesmo estando em lados opostos, existe uma conexão imediata entre eles, baseada em respeito, empatia e valores semelhantes. Bastou uma olhadinha para mexer com o coração do nosso protagonista dos games. A parte mais triste dessa relação é que, durante a primeira linha temporal, eles nunca chegam a ficar juntos de fato, porque o Liu Kang ele abdica até mesmo de ser o rei consorte de Kitana durante os eventos ali finais de Mortal Kombat 4. Só que ele acaba morrendo depois, logo em seguida, no próximo jogo, que é o Mortal Kombat Deadly Alliance. Já na segunda linha temporal, ambos morrem durante os eventos de Mortal Kombat 9 e acabam ficando juntos em uma forma corrompida, como Imperador e Imperatriz do Submundo, como pudemos ver em Mortal Kombat X. Um final melancólico com ambos juntos, mas em uma mistura de amor, angústia e ódio. Na nova era, Liu Kang e Kitana não têm nada, porque o Liu ele assumiu o papel de Deus do Fogo e criador do novo universo. Porém, mais à frente na história, vemos a Kitana Titã de uma realidade alternativa se envolvendo com o Liu Kang e nos entregando uma cena de beijo que todo mundo sempre quis ver. Johnny Cage e Sonya Blade, eles são aquele casal clássico, né? Os opostos se atraem. Johnny começa com um astro de Hollywood egocêntrico, cheio de piadinhas e confiante até demais. Um chato de galocha que a gente tá careca de conhecer, né? Já a Sonya é uma militar da Special Forces, séria, disciplinada e focada em missões. Quando eles se conhecem no primeiro Mortal Kombat, a química é imediata, mas cheia de atritos. No início, a Sonya não suporta o jeito exibido do Johnny, enquanto ele tenta impressioná-la a todo custo. Só que, conforme os torneios e invasões vão acontecendo, Johnny prova que é mais do que apenas um ator famoso. Ele mostra coragem, lealdade e disposição para lutar pela Terra, o que faz Sonya passar a enxergá-lo de outra forma. Ao longo dos jogos, o relacionamento evolui de provocações para parceria de verdade. Eles se tornam um dos casais mais queridos da franquia, com brigas, reconciliações e muito mais. Na segunda linha temporal, os dois se casam e tem a Cassie Cage, uma das principais personagens dessa geração. Na atual nova era do deus Liu Kang, Johnny já deu as caras, flertando forte ali com a princesa Kitana, inclusive. Mas a Sonya ainda não apareceu na história principal. Veremos o que o futuro aguarda aí pra esse casal, né? E se o amor deles irá se provar tão forte a ponto de cruzar as linhas temporais. Shao Kahn e Sindel. Agora vamos para um casal tóxico, né? Bom, diferente dos outros casais, Shao Kahn e Sindel representam um relacionamento baseado em poder, dominação e tragédia. Shao Kahn é o imperador tirano da Exoterra, o cara que bota medo em tudo e todos, conquistador de reinos e responsável por incontáveis mortes. Sindel, por outro lado, era a rainha de Edenia, esposa do rei Geralt e mãe de Kitana. E agora a gente entra numa área cinzenta, né? Porque mais recentemente, na expansão Aftermath de Mortal Kombat 11, tivemos um retcon importante quanto a esse casal. Bom, vamos pelo começo, tá? Lá na primeira linha temporal, após a conquista de Edenia, Shao Kahn mata Geralt e força Sindel a se tornar a sua rainha. Em muitas versões da história, Sindel é retratada como uma vítima desse relacionamento, chegando até a tirar a própria vida para impedir que Shao Kahn invadisse o plano terreno. Esse sacrifício, inclusive, cria uma das barreiras mágicas mais importantes da lore de Mortal Kombat, o que é fundamental para a história de Mortal Kombat 3. Porém, na segunda linha do tempo, Sindel ganha uma nova interpretação. Com o retcon de MK11, ela passa a ser cúmplice de Shao Kahn, compartilhando de sua sede por poder e crueldade. Descobrimos que Sindel se apaixonou pelo Imperador Bandidão desde o início, ajudando o Conquistador a matar o seu marido Geralt, que ela considerava fraco e sem visão de mundo. Nessa versão, o casal Shao Kahn e Sindel se tornam um dos mais perigosos da franquia,
querendo governar através do medo e da violência. Na linha temporal atual, da nova era, Sindel e Geralt eram os imperadores da Exoterra, pelo menos até a morte do Geralt. E aqui, ela não tem nada com o Shaun. Rain e Kitana. Rain, nas primeiras linhas temporais, era filho do deus edeniano Argus, com uma mulher comum de Edenia, fazendo dele então um semideus. Na linha do tempo original, antes mesmo de Kitana se envolver com Liu Kang, Rain teve um relacionamento com a princesa de Edenia. Esse romance nunca foi muito explorado nos jogos, mas é mencionado em alguns materiais oficiais e guias da lore. Aqui, Rain ainda não era o vilão amargurado que conhecemos. Ele via em Kitana não apenas uma mulher poderosa, mas também uma ligação direta com o trono que ele acreditava ser seu por direito. Ao mesmo tempo em que existia atração genuína, também havia ambição, e quando Rain percebe que nunca seria o escolhido, esse relacionamento se desfaz, ajudando a moldar o ressentimento que o personagem carrega até hoje. Rain e Tanya. A primeira menção de um caso entre os dois foi durante o final do modo arcade da personagem Tanya. Nesse final, que aparece em MKX, vemos que após a morte de Mileena, Tanya e outros rebeldes eram opostos ao governo de Kotal Kahn. É dito que Rain se tornou um grande aliado dela, mas também é dito que ele era um consorte. E consorte é muitas vezes compreendido aí como um aliado, parceiro político e romântico. Ou seja, eles lutavam do mesmo lado e tinham algo mais íntimo. Porém, na expansão Reina o Caos de Mortal Kombat 1, descobrimos que em uma linha temporal alternativa, os imperadores Reiko e Li Mei dominavam aquela exoterra com mão de ferro, e o casal Rain e Tanya se uniu para derrotá-los. Eles então assumiram o trono como um casal apaixonado, mas que eventualmente tiveram sua realidade sugada pelo Titã Havoc. Eles ajudam os guerreiros de Liu Kang no modo história do jogo, e Rain acaba se sacrificando para proteger a sua amada Tanya e as guerreiras Lin Kuei, Sector e Cyrex. E só pra finalizar, tem muita gente que entende alguns diálogos entre Rain e Mileena em Mortal Kombat 11 como um possível romance no passado, mas pra mim, entre esses dois não faz muito sentido. Pra mim, todas as falas deles só envolvem traição política e não amorosa. Além disso, em Mortal Kombat X, eles são próximos, mas acredito que nada demais tenha acontecido entre eles, tá? Se for forçar um pouco, talvez ali no máximo uns peguinha, mas nada além disso. Takeda e Jack Briggs. Voltando para a segunda linha temporal, mais precisamente em Mortal Kombat X, Takeda e Jack Briggs representam um romance da nova geração de Mortal Kombat. Takeda é filho de Kenshi e foi treinado pelo clã Shirai Ryu, carregando um forte senso de honra, disciplina e justiça. Jack é filha de Jax Briggs, criada dentro da Special Forces, com foco em estratégia, tecnologia e trabalho em equipe. Os dois se conhecem durante o treinamento e missões de Special Force, durante a guerra contra o deus ancião caído, Shinnok. A relação começa de forma natural, baseada em amizade, confiança e experiências compartilhadas no campo de batalha. Diferente dos casais mais dramáticos da franquia, Takeda e Jack têm uma conexão saudável, com um apoio mútuo e crescimento conjunto. E na boa, é um casal bem bacana, né? Pena que não foi muito explorado em games posteriores. Kotal Kahn e Jade. Durante os acontecimentos de Mortal Kombat 11, a relação entre Kotal Kahn e Jade ganha mais destaque e profundidade, coisa que jamais havia sido mencionada antes. O jogo nos revela que no passado, o General Kotal e a Jade tiveram um lancinho ali, um romance escondido em meio ao caos que a Exoterra enfrentava durante o reinado de Shao Kahn. Porém, anos depois, Kotal já ocupa o trono da Exoterra e tenta manter o reino sob controle, enfrentando ameaças internas, rebeliões e o peso das decisões que o imperador precisa tomar. Politicagem é complicado, né? A gente sabe. E a Jade, por sua vez, havia morrido durante os eventos de Mortal Kombat 9. Com o caos temporal de Mortal Kombat 11, uma versão da Jade retorna ao tempo atual, e é nesse momento que descobrimos toda a história e o romance que eles viviam no passado. Mesmo tendo servido a Shao Kahn no passado, ela acreditava na visão de Kotal de uma exoterra menos cruel e mais equilibrada. Ao longo da história, Jade atua como uma das aliadas mais próximas de Kotal, tanto no campo de batalha quanto em momentos políticos. Ela o aconselha, questiona decisões quando necessário e demonstra lealdade mesmo quando o Império começa a ruir. O relacionamento dos dois é construído sobre respeito mútuo e confiança.
Outro casal bem bacana pra caramba, né? E que poderia ter sido mais desenvolvido. Quem sabe aí, nessa nova era de Liu Kang, eles não retornam como um casal novamente, né? Koh Tao Kahn e Devorah. Bom, isso é um caso meio polêmico, tá? Mas aí vai. Esse casal, ele nunca apareceu como um casal de fato. Porém, em Mortal Kombat 11, é revelado em um diálogo entre os dois que ambos tiveram um lancinho ali, um flerte, né? Uns peguinha. A Devorah realmente ficou com Koh Tao em algum momento do passado. Ambos lutaram juntos contra a Imperatriz Mileena durante os eventos de Mortal Kombat X. E sabe como é, né? Muito tempo juntos ali durante os conflitos, dividindo tendas, campos de batalhas, suor, química, feromônios aparecendo, enfim. O Koh Tao não resistiu ao charme da colmeia aí, né? E passou o rodo na bichinha. Baraka e Mileena. Na linha do tempo original, Baraka é um Tarkata, líder feroz do seu povo, conhecido por sua força, agressividade e lealdade absoluta. Já Mileena, criada por Shang Tsung como um clone de Kitana, misturado ali com sangue Tarkata, cresce sendo rejeitada, manipulada e constantemente lutando por identidade e aceitação. Em um diálogo entre Johnny Cage e Mileena no jogo Mortal Kombat 11, é revelado que sim, Mileena e Baraka já tiveram um caso em segredo antes. Reiko e Mileena. Durante os eventos da segunda linha temporal, mais precisamente nos quadrinhos de MKX, descobrimos que Reiko manipula e engana Mileena através de um relacionamento entre ambos. Reiko tem seus próprios objetivos e acaba seduzindo a Mileena, como podemos ver nos quadrinhos, que está ali em um confronto contra Koh Tao para agir nas sombras enquanto ilude a Imperatriz, dizendo que está ao lado dela e tudo mais. Esse relacionamento aparece mais nas HQs mesmo, mas é bem interessante e deveria ter aparecido com mais ênfase nos games, né? Mileena e Tanya. E olha a Mileena aqui novamente. No recente Mortal Kombat 1, descobrimos que a futura Imperatriz Mileena tem muitos segredos. Não só a praga Tarkat, mas também um relacionamento proibido com sua Ungade de confiança, a Tanya. Essa sugestão de relacionamento já havia aparecido em seu final arcade de MK11, onde ela aparece ao lado de Tanya. Mas é em MK1 que vemos que realmente as duas têm um caso de amor, algo que deveria ser proibido devido ao fato das Ungade não poderem se envolver com seus protegidos reais. Sub-Zero, o Bi-Han e Sareena. Voltamos para a linha do tempo original. Esse é um casal que interagiu muito pouco, mas que já conquistou o coração dos fãs, que shipparam ambos dali em diante. Durante os eventos de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, descobrimos que o Sub-Zero original, o Bi-Han, conheceu Sareena no submundo e um clima rolou. Mais tarde, durante os eventos de Deception, Sareena e Bi-Han, que agora já era o Noob Saibot, se enfrentaram para salvar o irmão mais novo do vilão, o Kuai Liang, que agora era o novo Sub-Zero. O que dá a entender que sim, ambos tiveram um caso em algum momento do passado, e ela, por ser um ser que vive no submundo, consegue enxergar em Bi-Han um pouco de bondade, lutando para que isso apareça novamente. Algo bem parecido com o que vimos em Star Wars 3, né, com Anakin, Padmé e Obi-Wan. Esse é um casal bacana, cara, e que também foi mal explorado nos games. Onaga e Li Mei, olha que doideira. Esse é um casal da linha do tempo original, mas calma lá, tá? Só aparece no final arcade de Li Mei, e não é canônico para a história. Dito isso, nesse final, Li Mei está com outros guerreiros para enfrentarem Onaga. Porém, ela percebe que está do lado errado. Ela se vira contra os seus aliados e dá tempo suficiente para Onaga fundir as Kamidogus, conseguindo assim derrotar a todos e se preparar para matar os deuses anciões. Onaga a transforma em sua rainha e ambos governam as realidades com tirania. Esse casal, mano, não tem nada a ver. Até porque a Li Mei nunca deu a entender que seria uma vilã ou algo do tipo, né? Ela tinha sido já protagonista de Mortal Kombat Deadly Alliance e sempre foi uma guerreira leal, justa e bondosa, assim como vimos também em MK1 de 2023. Esse final dela em Deception é algo nada a ver mesmo, tá? Mas que acabou marcando os fãs que ficaram chocados com isso, né? E com razão. Aaron Black com Nitara e Scarlet. É isso mesmo, em MKX, Aaron Black é um caçador de recompensas que ganhou o coração dos fãs pelo estilo badass e jogabilidade. Porém, é em MK11 que temos alguns diálogos que comprovam que ele já ficou aí com algumas personagens conhecidas do jogo. Em um diálogo entre o Aaron Black e a Scarlet, é confirmado que ele já deu ali uns peguinha na Nitara antes de ficar com a Ninja Vermelha. E ela até brinca com ele, dizendo então que ele tem um tipo certo de mulher, né? Afinal, ambas são fissuradas em sangue.
seja por magia ou por fome mesmo, né? Bom, bacana, é legal esse diálogo. E eu deixei aqui uma menção honrosa pro final, que é o Scorpion e a Harumi. Pra encerrar a lista, temos o casal clássico dos games, mas que ficou só como menção honrosa porque a Harumi Hasashi nunca foi uma personagem jogável, né? Em linhas do tempo anteriores, a Harumi e o Hanzo foram um casal feliz por um bom tempo. Eles tiveram um filho e viviam felizes até um certo momento, quando ela e o garoto são mortos por Quan Chi, que estava disfarçado ali do Sub-Zero, enfim, toda aquela treta, o que gera toda a rixa entre os ninjas e tudo mais. Aí já tá careca de saber dessa história, né? Nessa nova era, Kuai Liang e Harumi se apaixonam, casam e logo de cara tem uma grande confusão durante a festa de casamento. Claro que são histórias diferentes, né, com personagens diferentes, porém estamos falando do nome de guerra aqui, que é o Scorpion, então coloquei ele aqui nessa lista também como menção honrosa, beleza? Bom, e no final das contas, o personagem que mais teve envolvimento romântico foi... Tananana, sim, a Mileena, cara. Pois é, se você comentou a Mileena antes de assistir o vídeo, parabéns, você acertou. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.